E aí pessoal, eu sou o Léo Portes aqui e olha só, nessa aula eu quero te ensinar uma forma muito prática de você operar figuras de mercado. Antes de a gente começar com essa aula, eu quero te convidar para fazer parte aqui do meu canal no YouTube. Clique no botão aqui embaixo para se inscrever e também já deixe seu joinha aqui no vídeo. E aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link também do meu grupo fechado no Facebook e também do meu grupo fechado no Telegram, para que você possa me acompanhar em outros canais onde eu disponibilizo outro tipo de conteúdo que vai te ajudar a ganhar dinheiro na Bolsa de Valores também. Então olha só, quando você está analisando o mercado, você já deve saber que em algum momento do dia ou algum momento da semana, algumas figuras de mercado vão se formar. As principais figuras de mercado são bandeira, topo duplo, fundo duplo, topo triplo e fundo triplo e também o ombro, cabeça e ombro. Essas são as principais figuras de mercado. Eu vou te mostrar agora uma forma muito prática de você operar qualquer uma dessas figuras, que é simplesmente você unindo a análise gráfica junto com o price action e também a leitura de candle. Há alguns dias atrás se confirmou a formação de um topo triplo no ativo do mini dólar. E no ativo do mini dólar, após formar o topo triplo, aconteceu cada uma dessas possibilidades de entrada que eu vou te mostrar aqui. O mais importante que você deve sempre notar é o seguinte: quando você está analisando um gráfico, o sinal em si vai ser o sinal da figura. Por exemplo, se aparecer um topo triplo, vai ser o sinal de venda. Só que você não vai entrar no sinal, você vai entrar na confirmação do sinal. Então, as confirmações de sinais de entrada que eu vou te mostrar aqui nessa aula, você pode aplicar não somente para o topo triplo, mas também para qualquer outro tipo de figura, bem como para qualquer outro tipo de análise que você venha a fazer na análise gráfica. Então, olha só, as principais confirmações de sinais que você vai encontrar em formações de figuras são essas daqui. Se a gente está em um movimento de alta do mercado e formou lá em cima um topo triplo com 3 toques, quando o mercado bater a terceira vez e confirmar o topo triplo, você pode entrar com base em algumas confirmações de entrada. A primeira delas é a formação de uma estrutura de baixa. A segunda confirmação de entrada é simplesmente a formação de candles de força vermelhos, nesse caso, saindo desse nível de resistência do topo triplo. A terceira confirmação de entrada seria a formação de uma figura de candle chamada, no caso, engolfo de baixa. Ou qualquer uma das outras 13 figuras de candle que existem. Há alguns dias atrás eu havia inclusive postado uma aula aqui no YouTube te ensinando as 13 principais figuras de candle, os 13 padrões principais de candle, onde você pode encontrá-los em qualquer lugar. No entanto, você encontrando esses padrões em pontos estratégicos do mercado, são realmente os melhores locais para você encontrar. Então, falando especificamente em padrões de candle, se a gente está em um nível de triângulo de topo triplo ou qualquer outra figura de price action, a gente pode entrar com base nesses padrões de candle. Os principais padrões de candle, assim como eu havia explicado na outra aula, que vai aparecer um card aqui em cima e também um link aqui na descrição desse vídeo, são engolfo de alta, engolfo de baixa, Harami de alta, Harami de baixa, o estrela da manhã, o estrela da noite e também as formações únicas como estrela cadente, martelo, martelo invertido e enforcado. Qualquer um desses padrões de vela você pode encontrar nesses pontos de figuras do mercado, como é o caso do topo triplo, poderia ser um fundo triplo, um fundo duplo, um topo duplo, um ombro, cabeça e ombro, a formação de uma bandeira ou qualquer formação de vela ou qualquer formação de figura que aparece dentro do gráfico. Então, de forma específica, ficaria desse modo. Digamos que aqui em cima tenha aparecido a formação de um topo triplo. Saindo desse topo triplo, você pode procurar por uma formação de estrutura de baixa, por figuras de candles de força, ou simplesmente por padrões de vela, como é o caso do Harami de baixa, do engolfo de baixa, do estrela da noite, nesse caso, assim como eu havia explicado nessa outra aula, que vai aparecer um trecho para você agora. Olha só um trechinho dessa outra aula. O quarto sinal de entrada se chama engolfo de baixa. O engolfo de baixa aparece lá em cima do gráfico. Você vai ver o mercado subindo, vai aparecer o engolfo de baixa e após ele aparecer, o mercado tende a cair. O quinto sinal de entrada se chama piercing. O piercing ele tende a aparecer lá embaixo no gráfico. Então, quando o mercado está descendo, vai aparecer o piercing lá embaixo, exatamente como você está vendo agora no gráfico. E após ele aparecer,
o mercado tende a reverter e começar a subir. Então, só deixa eu te mostrar isso diretamente no gráfico para você ver como que aconteceu essa formação do topo triplo no ativo do mini dólar. Olha só, esse daqui é o ativo do mini dólar e no mini dólar a gente percebe que aconteceu exatamente o que eu acabei de te mostrar, uma formação de um topo triplo. Quando a gente tem a formação de um topo triplo, a gente tem diversas oportunidades de entrada, assim como quando acontece em qualquer uma das outras figuras de price action, como a bandeira, o fundo duplo, o topo duplo, o fundo triplo, ombro, cabeça e ombro e etc. Quando você tem, no caso, especificamente o topo triplo ou o fundo triplo, a gente busca sempre pelas melhores oportunidades de entrada com base em price action e com base em análise gráfica e com base também em leitura de candle. Um dos melhores sinais que a gente vai ter para poder sair uma operação de venda em direção à baixa desse fundo, desse topo triplo, vai ser com base na leitura de candle. A gente percebe que o mercado bate a primeira vez aqui em cima para iniciar a formação desse topo triplo. Quando o mercado retorna e bate mais uma vez, nessa segunda vez ele começa a demonstrar diversos sinais, padrões de candle. Primeiro começa a colocar enforcados, começa a colocar dojis, começa a colocar engolfos de baixa. Aqui nessa formação aqui de candle, esses três candles, a gente tem três formações de candle. A gente tem o enforcado, a gente tem o doji e a gente tem o engolfo de baixa. O engolfo de baixa é esse candle vermelho engolindo, no caso, engolfando o candle verde. A gente tem um gapzinho aqui também que foi fechado e após isso, no terceiro toque aqui desse topo triplo, o mercado também já apresenta, no caso, formação de candle de força. Mais uma vez a formação de candle de força. Aqui a gente tem outro padrão de candle, que no caso é a estrela cadente. Aqui a gente também tem uma formação de candle chamada harami de baixa. E mais uma vez a gente tem aqui alguns enforcados aqui em cima, outros estrelas cadentes aqui. Mais uma vez um harami de baixa aqui. E novamente, né, como eu acabei de falar, o padrão do candle de força aparecendo aqui também na saída desse topo triplo. Mais uma vez o mercado bate lá em cima. Aqui nessa formação aqui em cima a gente tem a formação de uma nuvem negra. Aqui em cima a gente tem mais uma vez o harami de baixa. Então aqui em cima a gente percebe que quando você tem a primeira formação da figura, seja um topo triplo ou um fundo triplo ou um fundo duplo ou um topo duplo, ou qualquer uma das diversas figuras de price action que existem para que você localize elas no gráfico, quando você localiza elas, você pode simplesmente procurar por confirmações de entrada. Ontem eu havia postado uma aula aqui te falando uma coisa muito importante. A gente nunca entra em um sinal de entrada. No caso, a figura seria o sinal. A figura do topo triplo seria um sinal de venda. A gente nunca entra com base na figura, a gente só entra com base na confirmação dos sinais. Nunca entramos no sinal e sempre na confirmação do sinal. O sinal em si é o topo triplo. A confirmação desse sinal seria uma formação de força de queda, outra confirmação de venda, um padrão de vela de venda, pode ser um rompimento do fundo, no caso aqui o mercado sobe, forma aqui mais uma formação de repente de um topo duplo dentro do topo triplo. E aqui nesse fundo sendo rompido, você poderia estar entrando aqui com uma venda. Depois aqui em cima, saindo desse topo triplo, uma formação de estrutura de baixa, com fundos e topos mais baixos. A gente tem então a formação da estrutura de baixa saindo do topo triplo. Então são várias combinações de fatores que fazem com que o seu ponto de entrada seja o mais lucrativo possível. O seu principal objetivo, então, no mercado, quando você localiza uma oportunidade de entrada, eu havia postado uma outra aula, vai aparecer um card aqui em cima agora falando exatamente sobre isso. É você sempre adicionar o maior número de análises possível para que o seu ponto de entrada, para que a sua operação seja a mais lucrativa e a mais segura possível. A gente nunca simplesmente faz uma análise e entra com base nela. A gente sempre agrega uma outra análise para confirmar a análise anterior e aí sim a gente ir com mais segurança naquela operação. Isso é extremamente importante. Então, resumindo, questão de
Figuras. A figura em si do topo triplo é uma das figuras mais importantes porque mostra um padrão de resistência muito forte lá no topo do gráfico. Mas você não vai simplesmente entrar com base no topo triplo, você não vai localizar o topo triplo e sair vendendo. Você vai localizar o topo triplo e após localizar o topo triplo, você vai procurar por análises complementares para dar mais segurança na sua operação. Quais são essas análises complementares? Você pode procurar por padrões de vela, padrões de candle. Aqui eu te mostrei vários, eu te mostrei estrela cadente, eu te mostrei o engolfo de baixa, eu te mostrei o Harami, eu te mostrei o Doji, eu te mostrei o nuvem negra. Quando você tem o padrão, você pode simplesmente operar com base no padrão. Eu havia postado uma aula algumas semanas atrás ensinando os 13 principais padrões de vela e aqui em cima agora vai aparecer um card para que você possa saber quais são esses 13 principais padrões de vela e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo também. Então, com base nessa aula, você tem duas coisas muito importantes. Primeiro, a formação do topo triplo, você já sabe operar ela agora com base em adicionamento de análise, com base em junção de análise para que você possa fazer a operação de venda no topo triplo da melhor forma possível. Lembrando, ontem eu havia postado uma aula também sobre você não entrar contra o movimento do mercado. Se a gente tem um topo triplo lá em cima, significa que o mercado está em um movimento de alta, certo? Porque o topo triplo aparece lá em cima. Se eu vender aqui em cima, eu estou indo contra o movimento principal do mercado, que é de alta. Então a melhor forma realmente de eu vender um topo triplo é, além de eu encontrar os sinais de entrada com base em padrões de vela, eu também localizar a estrutura de baixa, assim como eu havia explicado na aula anterior. Dá uma olhada nesse trecho da aula anterior. Se a gente for olhar esse candle de força, esse aqui é o gráfico de 4 horas, e for olhar esse candle de força e for marcar exatamente o que aconteceu após esses dois candles de força terem aparecido, a gente vai ver agora, se a gente colocar no gráfico de 5 minutos, que após esses dois candles de força terem aparecido, eu poderia ter entrado em qualquer sinal de força verde comprando. Muito simples, né? Então é assim que você opera o topo triplo com base em adicionamento de análise, como é o caso dos padrões de vela e também da estrutura de mercado. Então, como você viu, é muito simples. Basta você, além de identificar o sinal em si, você também adicionar outras análises, assim como eu já havia explicado em outra aula. Eu espero que essa aula tenha sido útil para você. Se você curtiu essa aula, dê seu joinha aqui no vídeo. Clica nos links das aulas complementares que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também. Então, além disso, também entra para o meu canal no Telegram e também lá no meu grupo fechado no Facebook. Eu te vejo na próxima aula. Valeu!